Você já se pegou assistindo Chaves pela 15ª vez e deu risada daquele mesmo episódio? Eu tenho só uma palavra para definir isso, sabe como se chama isso? É qualidade. Quando você tem a qualidade, a excelência naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve. E isso a gente pode encontrar ali, um humor de qualidade, um humor sadio, inteligente, simples e de muita qualidade. O que eu queria ressaltar aqui são alguns pontos, né, que eu até marquei aqui na folhinha, do o que levou. Para mim, Roberto Gomes Bolanhos é o maior diretor que eu já vi em termos da história do Chaves, do Chapolin, como ele criou, como que ele desenvolveu, e o melhor humorista, pode-se dizer, que eu já vi e que eu pude assistir, né? E tem alguns pontos aqui a favor de tudo que fez, que contribuiu para que essa história do Chaves fosse esse sucesso que é até hoje, há mais de 30 anos, esse sucesso que é no Brasil, fora do Brasil, em vários países da América Latina, e trazer, assim, na minha opinião, porque comparado com Chaves, comparado com Chapolin, comparado até com outras coisas muito boas do humor, esse humor de hoje está morrendo, ou já morreu. Então eu quero trazer aqui o primeiro ponto do Chaves. Chaves, Chapolin, a turma do Chaves, tudo ali o pessoal do X-Pirito, em geral. O que fazia aquele sucesso? O que fez, qual foi aquela receita para tanto sucesso? É claro que foi uma vontade suprema de Deus para que isso acontecesse, que sem ele nada disso ia acontecer, aquele sucesso não ia acontecer. Então isso é em primeiro lugar, vamos tirar isso assim de mão. Vamos ver por consequências humanas, por atos humanos. O que fez com que o Chaves fosse esse sucesso que é até hoje? Na minha opinião, o que fez? Primeiro foi a história. Uma história simples, tanto Chaves como Chapolin, uma história fácil de entender. Não que o público seja um público burro, mas o público é uma coisa que vai te entreter, vai entrar na sua cabeça tranquilo, uma fácil compreensão. Então uma história simples foi um ponto muito positivo. Tanto em Chaves, em Chapolin, no próprio X-Pirito, né? Na turma do Chaves, que era um aglomerado de histórias, né? Que eram histórias curtinhas, do Dr. Chapatin. Então foram todas histórias muito boas, histórias simples, de coisas do cotidiano. Principalmente no Chaves, né? Você pode ver, era uma vila, o pessoal morava, coisas do cotidiano acontecendo. Chaves pra mim é a melhor coisa que eu já vi na TV, tá? Só pra eu deixar bem claro. E outra coisa são os bordões, né? Principalmente em Chaves e Chapolin, que são os mais famosos, que a gente encontra os bordões inesquecíveis dos personagens. Gentalha, gentalha, eu não te dou outra, por quê? Esses bordões inesquecíveis que ficaram gravados na mente das pessoas e que eram engraçados e continuam sendo engraçados quando você ouve até hoje. Mas o fato que, pra mim, fez, e é o que mata o humor hoje em dia, esse tópico, esse fato que eu vou relatar pra vocês, é o que mata o humor hoje em dia pra mim, minha opinião, tá? Eu sei que tem coisas boas rolando aí, tem coisa legal, bacana, só que pra mim, num ponto de vista geral, comparado com há 20 anos atrás, o humor morreu. O humor morreu e já está enterrado há muito tempo. E pra mim, o que mais prejudicou o humor hoje, um dos pontos que mais pode ter, uma pessoa que entenda, uma pessoa que trabalhe nesta área, sabe, que atua, que é ator, atriz, quem for comentar esse vídeo tiver uma opinião mais bem formada que a minha, por favor, deixe aí, vamos debater. Mas pra mim, o que eu posso perceber, o que mais atrapalha no humor hoje em dia, o que tinha no Chaves e o que é a essência, são os personagens. Hoje dificilmente, não só no humor, mas hoje dificilmente você pega alguma coisa pra você assistir que tenha
uma ligação muito forte dos personagens com aquilo, sabe? Você pega um filme para assistir, um policial, um bandido, o policial, você vê que aquilo ali vai estar ligado com ele, sabe? Ele é o policial, você vai ver ele, tem tudo, todo o personagem, as falas dele, o modo de andar se caracteriza que ele realmente é aquele personagem, não só ali, mas como se ele fosse na vida real. E é isso que falta, há uma descaracterização hoje das atrizes, dos atores em relação aos seus personagens. E no Chaves é uma coisa que você encontra que é o suprassumo daquela série, eu digo assim, porque, meu Deus, quando você vê Chaves, a Chiquinha, o Kiko, Dona Florinda, o Seu Madruga, são os personagens, como eles interpretam cada personagem, sabe? Assim, eu ressalvo aqui o Seu Madruga, o Ramon Valdez, como o personagem é bem interpretado, meu, é uma coisa incrível de você ver como caiu como uma luva, né? Até dizem que ele era realmente daquele jeito na vida real, e porque pode ver que talvez tenha dado tão certo assim, porque ele não tenha feito nenhum personagem mesmo, né? Ele tenha sido ele mesmo. E como você consegue ligar cada personagem, tanto ele fazendo o Seu Madruga, quando ele vai fazer o Tripa Seca, quando ele vai fazer algum personagem secundário numa história do X-Espírito, como você consegue ligar ele com cada personagem, sabe? Você fica com o personagem central. Quando você assiste Chaves, você fica com o personagem central. Ele é o Seu Madruga. Mas você consegue delegar os outros personagens para ele certinho, e ele se encaixa e consegue passar aquilo que o personagem tem que passar. Essa é a maior virtude do Chaves. Os personagens conseguem passar tudo aquilo que eles têm que passar. Eles conseguem passar, transmitir tudo, a essência, os valores, os pensamentos, sabe? As qualidades, os defeitos dos personagens. E isso é muito difícil de encontrar hoje em dia, não só no humor, mas em tudo, no cinema, em tudo. E para fechar esse assunto, para falar agora da parte que... Porque eu acho que esse humor está morrendo, porque hoje não temos nada mais parecido com isso. Não temos mais um humor mais sadio, não temos personagens fortes como tínhamos naquela época, como era com o Chaves, personagens fortes, marcantes. Hoje temos uma desvalorização e uma ideologia esquerdista no humor, implantada em muitos canais no YouTube de humor, que fazem humor, que está ali por trás sorrateiramente, as pessoas não percebem. Então, uma desvalorização das pessoas pelo humor também, que é uma falta de respeito, sabe? Aquilo é o CQC, né? Aquela porcaria daquele CQC. É o custe o que custar para fazer humor. E não é bem assim. Você tem que ter limite. Para mim, você tem que ter limite no humor. Foi uma coisa que... Isso que fez o humor morrer. São essas coisas que fez e estão fazendo o humor morrer. Não só aqui no Brasil, como no mundo. E é muito triste, porque você sabe que... Até vi aqui eu tinha visto no Google, né? Tinha pesquisado ali, visto que vão fazer reboot de uma série. Eu até queria compartilhar isso com vocês. Quem puder me responder, quem puder dar sua opinião, por favor, dê sua opinião. Estão pensando em fazer um reboot do Um Maluco no Pedaço, série incrível com Will Smith, série incrível, legal, bacana demais, sabe? Pra mim nada se compara a Chaves, a obra do Roberto Gomes Bolaños, nada se compara, mas incrível, como Eu, Patroa e as Crianças era uma série boa também, como Todo Mundo Odeia o Chris, como qual mais série de humor aí? 3 é Demais, que também estão pensando em fazer o reboot, se já não começaram a fazer o reboot de 3 é Demais, do Maluco no Pedaço, e acho que de Friends também. Friends eu não cheguei a acompanhar, o pessoal fala que é uma série boa, mas eu não cheguei a acompanhar. E eu fico pensando, acho que você pode fazer dessas séries, todas você pode fazer um reboot, talvez não fique tão boa como ficou a primeira, a original. Talvez se fizer um Maluco no Pedaço hoje não fique tão bom quanto ficou o original. Mas tem uma chance de ficar bom? Tem.
Pode ficar bacana. Pode. 3 é demais. Mesma coisa, pode ficar legal, pode ficar bacana. Eles podem colocar outros personagens, as menininhas, as 3 irmãs gêmeas que tinham lá, e ficar legal, mas que é uma série bacana. Que é uma série boa, engraçada, pode sim. Não vejo que não pode. Agora, pensa no Chaves, se você fazer um reboot de Chaves. Meu amigo, pra mim é praticamente impossível. Quem que ia ser o Seu Madruga nos dias de hoje? Quem que ia interpretar tão bem? Quem que mesmo adulto ia fazer papéis de crianças tão bem? Entendeu? Essa é uma diferença brutal. O reboot de Chaves pra mim seria impossível. Nem que se fossem uns personagens parecidos, tal, mas aquela essência que eles passaram ali não seria mais, não daria mais para transmitir hoje. Eu acho que ficaria muito abaixo do que da original, sabe? Acho que o Smith lá no Maluco do Pedaço talvez não ficaria tanto, mas o Chaves ficaria muito abaixo se fosse feito um reboot hoje, nos dias de hoje. Por isso que pra mim seria impossível acontecer isso. Bom, mas essa é a minha opinião porque o moço está morrendo. Se você quer deixar sua opinião aí pra gente debater, se você tem algum ponto de vista diferente do meu, se você tem alguma série aí que você gosta, que você queria colocar aí pra gente falar um pouco sobre ela, se você concorda ou não, deixa sua opinião aí. Obrigado, pessoal. Valeu.